Paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar contando o meu testemunho para você. Meus amados, nós temos um tema poderoso que eu acredito que vai causar bastante curiosidade em cada um daqueles que vão estar ouvindo, assistindo. E o tema é o macarrão que marcou a minha vida. Pastor, o senhor vai contar dentro do seu testemunho acerca do macarrão que marcou a sua vida? Exatamente. Por isso, eu quero que você fique neste vídeo do início até o fim. Não perca nenhum minuto. Eu quero te pedir que, terminando de assistir este vídeo, você se inscreva no canal, ative o sininho, dê também o seu like, e compartilhe. As pessoas que você entender que precisam ouvir esse testemunho, envia. Pode ter certeza que você estará sendo um agente de Deus. Muitas vidas podem ser abençoadas, porque elas vão entender, bom, se Deus fez na vida deste homem, na vida deste pastor, então Deus também poderá fazer na minha vida. Amém? Vamos lá então? Eu quero começar lendo para você um versículo. E este versículo, você vai entender depois o porquê que eu estou lendo ele. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Versículo de número 20. Preste atenção. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu quero que você grave, nós vamos estudar, como eu posso dizer? Você vai entender o porquê que, dentre todos os versículos, este aqui marcou a minha vida. Pastor, o senhor vai falar do macarrão e vai falar desse versículo aqui também? Isso. Fique atento ao meu testemunho. Vamos lá então? Amados, eu quero começar dizendo a todos vocês que eu cresci em um lar regido por legado geracional. O que significa legado geracional? Hoje é muito conhecido como maldição hereditária. Nós crescemos no ocultismo e, para que você possa entender, nós não fomos felizes. Não fomos. A nossa vida foi de altos e baixos. Até uma certa idade, até os meus 6 anos de idade aproximadamente, a minha família viveu altos e baixos. E, resumindo, eu cresci vendo muitas brigas. Eu me lembro de muitas delas, no qual resultou na separação dos meus pais.
Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, meus pais se separaram, meu pai acabou indo embora. Hoje eu e meu pai somos amigos, muito amigos. Eu amo meu pai. Eu não estou aqui para desonrar o meu pai, não, de jeito nenhum. Como eu já disse, nós estávamos na perdição, nós estávamos, quando eu digo perdição, no sentido de ignorância das Escrituras. Nós não conhecíamos a palavra de Deus. Então, de forma nenhuma, este vídeo é para desonrar ou meu pai ou minha mãe, de forma alguma. Todos nós estávamos perdidos, enganados. Então, como eu disse aos irmãos, o meu pai foi embora com 8 anos de idade. Eu tinha 8 anos de idade. Então, começamos a passar muita dificuldade. Muita dificuldade. Passamos por momentos difíceis. Eu me lembro de uma mulher chamada Jo. Provavelmente o nome dela é Joana, mas a minha mãe chamava ela de Jo. E dentre tantas vezes que nós passávamos muita fome, parecia que esta mulher conhecia, sabia o que estava acontecendo. Ela batia, ela gritava o nome da minha mãe, e eu já ficava feliz porque eu sabia, está vindo aí um pouco de papá para nós comer. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Joana, hoje uma serva de Deus, como também meu pai, hoje servo de Deus. Então, eu estou aqui para contar para vocês. Simplesmente contar. Mas eu não guardo mágoa nenhuma no meu coração. Então, a fome foi tanta, irmãos, tanta fome. Morávamos numa casa muito simples, foi a última casa, né? Quando meu pai foi embora, a gente fomos morar numa casa própria, porém uma casa muito simples. Chovia mais dentro do que fora. Chovia muito, molhava tudo e tinha muitos buracos. Eu me lembro que eu dividia o meu pão com os ratos. Eu levantava de manhã diversas vezes. Eu olhava, já tinha um pedaço do pão que já tinha sido comido. E pensa numas ratazana. As bichas eram grandes, hein? Aí o que eu fazia? Ia lá, cortava um pedaço daquele pão, tirava a parte que o rato comeu, ainda bem que ele era educado, né? Deixava um pouco para mim, tirava aquela parte que o rato comeu e ó, comia o restante. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Como é bom hoje estar contando essas coisas para você, só como experiência, para que a gente possa entender que quando a gente se entrega ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, não importa o que você passou. Isso tudo serve como experiência, como já foi dito, mas a gente entende quantas vezes Deus nos guardou. Não era para eu estar aqui. Não era. O interessante é que
Eu sou o único irmão entre 5. 4 morreram. A minha mãe, ela tinha pressão alta. Ela tinha pressão alta, então ela perdia as crianças. Eu parei para pensar, falei, meu Deus, dentre 5 irmãos eu sou o único que o Senhor permitiu, pela sua misericórdia, que continuasse vivo. Eu fui o único filho que vingou, as mães falavam assim, né, antigamente. Este vingou, este foi até o fim. A gestação, ela foi até o fim, e Deus, pela sua misericórdia, me permitiu nascer. Glória a Deus. E eu entendo que tinha um propósito. Você que está me ouvindo agora, tantos foram os livramentos que Deus te deu. E se você está me ouvindo agora, é porque tem um propósito, principalmente de salvação para a sua vida. Eu entendi isso. Deus queria me salvar e, através da minha vida, quebrar aquela maldição de legado geracional. Deus queria mudar a história. Me perdoe, eu estou aqui na igreja agora, tem alguns barulhos, né? Como eu estava dizendo a vocês, Deus queria Ele queria mudar. Se Deus me permitiu ser o único filho a continuar vivo, eu entendo que é para que Deus pudesse fazer o que Ele está fazendo hoje. Aleluia. Pastor, os teus 4 irmãos morreram? Morreram, todos eles. Mas Deus nos deu uma irmã adotiva. Eu tive a alegria, né, de ter uma irmã. Minha mãe adotou junto com meu pai quando ela era bebezinha, recém-nascida. Mas de sangue eu sou o único filho. Amados, você deve estar querendo saber, pastor, e essa história do macarrão? Calma que eu já vou te contar. Eu já vou te contar. Como eu disse a vocês, fomos crescendo, eu e minha irmã, junto com meu pai, com a minha mãe. Muita dificuldade. Nesta casa onde eu falei para vocês que tinha essa irmã que nos ajudava, a nossa irmã Jo, para vocês terem uma ideia de como os demônios nos castigam enquanto nós não conhecemos a verdade. Em João, no capítulo de número 8, no versículo de número 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, era tanta opressão, era tanta tristeza, tanta fome, tanta... Eu via a minha mãe chorando, chorava por conta da separação, né? Minha mãe chorava muito. E eu lembro que eu fazia graça para minha mãe. Eu falava, eu preciso fazer minha mãe sorrir, eu preciso fazer a minha mãe dar risada. Eu era muito palhaço. Aí eu fazia minha mãe rir. Eu fazia algumas piadas, dançava para ela. E eram os momentos onde eu via minha mãe sorrir, ficar feliz. Aquilo, eu ganhava o dia, sabe? Era muito bom. Nesta casa nós não tínhamos banheiro, para você ter uma ideia. Não tínhamos banheiro. Mais tarde foi que o meu pai, depois de um bom tempo, meu pai teve condições, em uma das visitas, que meu pai às vezes visitava a gente, né?
Ele não vivia com a gente todos os dias. Mesmo depois da separação, meu pai vinha nos visitar de vez em quando. E mesmo assim ele não tinha condições de construir esse banheiro. Passou um tempo onde nós fazíamos as nossas necessidades. Terrível, irmão. Pastor, você está contando isso? Estou contando. Eu estou contando. E nós tínhamos que jogar ali, né, no bueiro, perto de casa. Eu estou contando esses detalhes para que você entenda que Deus pode mudar o cativeiro de uma pessoa. Deus pode mudar. Nós não tínhamos banheiro. Nós tivemos 2 tentativas de assalto. Tentaram entrar dentro da nossa casa 2 vezes. Eu me lembro até hoje dos gritos da minha mãe, pedidos de socorro, desespero. Homens batiam na porta, homens batiam na janela. Enquanto alguns batiam na porta, outros batiam na janela dizendo: abre. Ou vocês abrem, ou quando a gente entrar, a gente mata todo mundo. Foi um desespero. Eu gritava muito, pedindo muito socorro, junto com minha mãe. Até que uma das vezes, na segunda vez, minha mãe muito corajosa, nós oramos a Deus ali. Na verdade, minha mãe, né, porque eu estava em desespero. Eu acredito que minha mãe pediu a Deus e disse: Senhor, está nas tuas mãos a nossa vida. Ela disse: eu vou abrir a porta. Ela abriu, conversou com aqueles homens. E como a gente tinha pedido muito socorro, então já tinha feito um alerta. Os vizinhos, inclusive essa irmã Jo, tinha saído para fora já na casa de baixo. Eles viram que estava sendo feito um alarde muito grande. Foi quando eles entenderam que eles não podiam fazer nada. Quando a minha mãe abriu a porta, algumas pessoas já tinham chamado a polícia. E ali a minha mãe conversou com eles, acalmou eles, e eles foram embora. Logo em seguida a polícia apareceu, fomos dormir na casa dessa irmã Jo, apavorados, em grande desespero. E ali Deus me deu mais um livramento. Meus amados, vamos lá. Com 8 anos de idade, me deu a primeira crise. Entre 7 e 8 anos, eu estava indo para a casa da minha avó, que era a parte onde existia o ocultismo, né? Eu indo para a casa da minha avó, na esquina da casa da minha avó, me deu a primeira crise de tontura, acompanhada de pânico, e que seguiu evoluindo de ano em ano. Mas naquele dia foi a primeira vez que me deu a crise. Então seguiu evoluindo para crises nervosas, ansiedade e depressão. Pensa numa crise terrível. Eu vi tudo rodar, um desespero. Eu fiquei apavorado. Eu não sei o que fizeram comigo, mas eu desmaiei. Quando eu acordei, estavam ao meu redor minha mãe, meu pai, minha avó. E a partir dali, irmãos, eu não tive paz mais. As crises começaram a me dar de ano em ano, pelo menos uma vez.
eu tinha crises. Eu me lembro que uma vez a minha mãe me levou no hospital. Como eu estava dizendo a vocês, então a minha mãe me leva no hospital e ali a médica, me desculpem a expressão, mas a médica olhou para minha mãe e disse assim: esse menino é filho único? A minha mãe disse: não, nós temos uma menina, eu tenho uma filha. Ela disse: porque se esse menino fosse filho único, eu ia dizer para você que ele, tá, ele está com frescura, porque este menino não tem absolutamente nada. Eram feitos exames em mim, da cabeça aos pés, e não havia diagnóstico médico. Irmãos, eu não entendia. Era um desespero, e ia piorando, e não havia diagnóstico. Os médicos não encontravam nada em mim. Eu vou ser sincero para você, com 20 anos de idade, eu comecei a me acostumar com aquela situação. Fui crescendo, com 20 anos. Estou resumindo para que eu possa chegar na parte da oração, né? Eu vou explicar também para você sobre o macarrão, mas antes eu preciso te contar essas coisas. Eu, com 20 anos de idade, meio que já acostumado com aquela vida que eu levava, as crises que me davam de ano em ano começaram a me dar de 5 em 5 minutos. E aí, as crises de ansiedade, pânico e as tonturas, irmão, depressão, crises nervosas, começaram a ser constantes, constantes. De maneira que eu me vi às portas da morte. Pessoas na rua. Eu me lembro que algumas vezes pessoas diziam para mim: Deus tem uma obra na tua vida, rapaz. Eu dizia: conversa. E eu tinha muito medo da morte. Eu estava morrendo. Mas como eu já disse para vocês, não havia diagnóstico médico. Eu sabia que se eu fosse no hospital, não ia dar absolutamente nada. Pressão normal, todos os sinais vitais, tudo normal. Mas como começou a piorar, eu me vi em desespero, não existe coisa pior do que você se deparar com a morte. Porque eu sabia, se eu continuasse daquele jeito, se eu continuasse tendo aquelas crises, eu ia morrer. Para mim, eu ia morrer. E o pior de tudo é que eu não via a hora de dormir, de descansar um pouco a minha mente. Porque eram muitos pensamentos ao mesmo tempo, eu estava ficando louco. Eu não consigo expressar em palavras o que eu sentia. O desespero era muito grande. As coisas que eu sentia, os sintomas eram terríveis. Mas
o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, estava tratando comigo. Como eu disse, a pior coisa é quando você se depara com o mundo espiritual, se depara com uma possível situação de morte e você olha e diz: para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Como deve ser lá do outro lado? Para onde que eu vou? Para o céu? Para o inferno? Eu não tinha certeza de nada. A pior coisa é você viver inseguro no que se diz respeito ao mundo espiritual. Algumas pessoas dizem assim, existe uma expressão usada pelos crentes: se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Fica parecendo que é um versículo bíblico isso, né? Não é, não existe esse versículo na Bíblia. Se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Isso não existe. Não está escrito, mas é uma realidade. Pastor, você está querendo dizer que Deus nos obriga, pastor? É Ele que estava te castigando, pastor, para o Senhor aceitá-lo? A expressão se não vier pelo amor, vai vir pela dor, dá ao entender que o nosso Deus é um Deus ruim, um Deus que nos obriga, nos castiga. Não, nada disso. O nosso Deus, eu acredito que Ele aceita quando nós falamos para as pessoas: se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Por que Deus aceita isso? Eu acredito que Deus aceita, porque na verdade essa expressão, ela está correta. Mas não porque Deus vai fazer o mal para nós ou nos obrigar. Não. Quando Deus diz, aliás, quando Deus nos usa para falar para alguém: se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor, é que Deus está querendo dizer, na sua palavra, que Ele entregou o Filho dele por amor de cada um de nós. E Ele não quer que você passe pelo que está vindo lá na frente. Amados, não é Deus que vai fazer o mal para nós. Quando nós dissemos, quando a gente diz, nós servos de Deus, a gente diz: venha hoje por amor, é porque lá na frente, não Deus, mas o inimigo pode estar preparando um laço, pode estar preparando doença, pode estar preparando circunstâncias terríveis para a sua vida. Então Deus está te chamando hoje, está dizendo: venha hoje, deixa eu cuidar de você hoje, deixa eu tratar com você. Era isso que Deus estava querendo falar comigo: filho, você não está vendo que eu estou querendo cuidar de você? Se entrega para mim, porque se você se entregar para mim, todos estes ataques espirituais serão arrancados da sua vida, e isso não entrava na minha cabeça. É o que acontece com muita gente. Quando a gente diz: oi, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Mas não é porque Deus vai fazer mal para você. Deus está te chamando hoje, porque amanhã Ele está querendo te livrar, te privar daquilo que o diabo está preparando para você. Os ataques do inimigo que estão preparados para você lá na frente. Então Ele está querendo te privar, te trazer hoje, para que você não precise passar por tudo o que eu passei. Resumindo, eu me vi dentro de uma igreja, desesperado. Eu já tinha tentado de tudo. Já tinha acendido vela, já tinha feito de tudo, irmão. Uma vez eu fui até o local onde eu nasci, cresci. Eu fui lá cobrar. Eu disse: e aí? O que está acontecendo? Servi vocês todos esses anos. Vocês não conseguem me curar? Uma das entidades olhou para mim e disse: isso é só um problema nos nervos, você não tem nada.
mas nada resolvia o meu problema. Quando eu vi que já não tinha mais jeito, quando eu me deparei, eu estava dentro de uma igreja, gritando e dizendo: Jesus, me salva, me liberta, me cura. Aí eu dei atenção ao Deus dos crentes, ao Jesus dos crentes. Hoje eu posso dizer de boca cheia: hoje Ele é o meu Jesus, o nosso Jesus. Ele não é só o Jesus dos crentes, como eu dizia, hoje Ele é também o meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí eu te faço uma pergunta: eu fui curado logo de cara? Ao dedinho. Recebia Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, como diz o pastor João Ribe Palharim. E ali, naquela esperança, serei curado imediatamente. Não fui. E eu continuava sem entender, porque eu comecei a ler as Escrituras e comecei a ver Jesus curava, libertava, fazia milagres extraordinários, prodígios, e eu não conseguia entender por que eu continuava doente. Mas eu continuei na fé dizendo: eu tenho certeza, existe resposta para mim. Se Jesus curou, Ele me cura, Ele me liberta. Até que caiu nas minhas mãos um livro chamado Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios, de T.L. Osborne. Um homem que já morreu, né? Um servo de Deus, muito abençoado, fazia grandes cruzadas. E eu comecei a ler aquele livro e a entender os meus direitos, os nossos direitos em Cristo Jesus, no que se diz respeito à cura divina. Então, eu não lia, eu comia aquele livro. O desejo de ser curado era muito grande. Eu terminei de ler aquele livro e eu praticamente estava completamente restaurado. Eu ainda não estava completamente curado, mas eu ainda precisava aprender algumas coisas. Mas eu já sentia o alívio, eu já sentia Deus agindo na minha vida. Ele começou a me usar em cura divina. E eu disse: Deus, muito obrigado. E fui sendo restaurado, fui sendo restaurado. Quando Deus viu que eu o amava de verdade, somente quando Ele viu que eu o amava de verdade, que eu já não mais o largaria, porque eu era vocalista de grupo de samba. Vocês acham que eu queria ser? Então você acha que eu estava querendo ser curado por quê? Eu estava querendo ser curado para voltar para a bagunça de novo. O que hoje, como pastor, eu vejo muita gente fazendo. Não vamos generalizar, mas nessa longa caminhada de mais de 20 anos, né, dirigindo igreja, eu já vi isso diversas vezes. Pessoas entrarem e, como eu fiz, querer só o milagre e ir embora. É o que eu queria. Então Jesus, conhecendo a minha vida, ele nos conhece. Ele me conhece, Ele te conhece. Então, Ele me conhecendo, ele disse: enquanto não me amar, enquanto não aprender a amar a minha palavra de verdade, você não será curado, filho. E Ele não me curou. E eu agradeço a Deus por isso. Só depois que eu aprendi, como eu já tinha dito, a amá-lo de verdade, aí a cura, ela foi completa na minha vida. Eu quero
Eu disse para vocês que eu ia estar falando sobre o texto que eu li logo no início, né, do nosso vídeo, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, os versículos de número 19 e 20. Por quê, pastor? Porque esses dois versículos eu aprendi neste livro Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios, de T.L. Osborne. E esses dois versículos falaram muito forte ao meu coração. E eu quero, antes de falar para você do macarrão, eu quero estar passando para vocês o que Deus falou comigo através desses versículos. Perceba comigo, o versículo de número 19 de Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo de número 6, diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amados, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, espera aí. Estava lá, dentre todos os ensinamentos que tem naquele livro acerca da cura divina, eu disse, meu Deus, que palavra forte. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, nós não somos templo de doenças. Eu ia dormir dizendo, verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Eu ia dormir dizendo isso. E eu entendi, eu sou templo do Espírito Santo e maior é aquele que habita em nós, em mim, em você, do que aquele que está no mundo. Nós não podemos aceitar. Sim, eu não estou dizendo que crente não fica doente, que servo de Deus não fica doente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando o inimigo se levantar, existe uma resposta aqui, em qualquer que seja a área da nossa vida. Todas as vezes que o inimigo se levantar, em qualquer que seja a área da sua vida, da minha vida, existe uma resposta na palavra de Deus para fazer com que ele caia. Ele se levantou, pela palavra de Deus ele vai cair. O inimigo, mesmo eu sendo servo de Deus, ainda estava assolando. À medida em que eu fui conhecendo os meus direitos, ele foi tendo que largar. E eu glorifico a Deus, que ele me deu força e resistência, perseverança, para que eu fosse até o fim. E eu entendi e tomei posse. E hoje eu posso dizer, estou livre no corpo, na alma e no espírito. Porque está escrito no versículo de número 20, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus através do seu corpo e do seu espírito. Quantos estão glorificando a Deus? É um direito nosso. Tem gente glorificando a Deus somente no espírito. Servos de Deus, que ou por falta de conhecimento, ou porque se acomodaram e acharam que tá bom do jeito que tá. Não aceite. Você tem o direito, versículo de número 20, fostes comprados por bom preço. Olha, fomos comprados por preço de sangue. Jesus ofereceu a si mesmo naquela cruz. Não faça do sacrifício de Cristo um sacrifício que tenha sido vã. Não pode ter sido vã a cruz de Cristo. Não pode ter sido à toa o sacrifício dele lá. Eu tomei posse e disse, então eu tenho o direito, já que eu fui comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no corpo e no espírito. Opa, então eu tenho o direito de glorificar a Deus no corpo. Eu dizia para Deus, Senhor, eu falava com ele, Senhor, como é que eu vou pregar a palavra e dizer que o Senhor cura se eu estou doente? Me ajuda, Senhor. E eu tomei posse destes dois versículos. E hoje eu estou completamente restaurado. Meus amados, eu quero agora, antes de orar por você, você deve estar curioso, né? Querendo saber a história do macarrão. Deixa eu falar para você então a história do macarrão, pode ser? Eu quero
pegar uma parte deste testemunho para honrar a minha mãe. Preste atenção. Por que com a história do macarrão, eu quero honrar a minha mãe? Minha mãe, ela trabalhou bastante, lutou. Minha mãe, eu me lembro que ela ia, às vezes, que aquelas carretas, aqueles caminhões que levam resto de produtos, de comidas, alimentos, né? Do supermercado, alimentos que já passaram, que já não estão mais já passaram do vencimento. A minha mãe corria lá na Praça Mãe Preta e pegava comida, aqueles produtos, traziam para a gente comer, para eu e minha irmã comer, ela também, né? Então, eu quero honrar a minha mãe. Presta atenção, minha mãe trabalhava muito, e além dela fazer isso, ela ia trabalhar para sustentar eu e minha irmã. E num determinado dia, muito chuvoso, um dia estava caindo um temporal terrível. A minha mãe, como sempre, foi trabalhar e naquele dia a nossa irmã Jo não levou nada para a gente comer. Eu estava muito fraco, eu estava debilitado, eu estava com muita fome. Provavelmente o meu corpo, a imunidade estava muito baixa. E eu fui acometido de uma grande febre. Eu não sei se entrou uma virose, eu não sei o que era aquilo. Eu só sei que eu apaguei, eu praticamente desmaiei na cama. Minha mãe, de tarde, chegou, batia na janela, batia na porta, batia na janela, batia na porta e eu não acordava. Até que a minha mãe correu até a casa da minha tia, que também nos ajudava muito, 20 minutos aproximadamente da onde a gente morava. Minha mãe correu até lá, procurando, acreditando que eu estaria lá, mas eu não estava, porque eu estava dentro de casa praticamente desmaiado de fome, né? E uma doença, eu acredito que eu estava com uma virose muito forte, uma gripe muito grande. E a minha mãe não me encontrou, na minha tia voltou apavorada. Falou, meu Deus, ela deve ter pensado, meu filho deve estar morto aí dentro. Bateu de novo na porta, bateu na janela e ela insistiu até que, depois de muito custo, eu levantei, fui até lá me arrastando e abri a porta para ela. Irmãos, naquele dia, nós só tínhamos macarrão para comer. Só macarrão. Não tínhamos mais nada. E eu me lembro que a minha mãe, ela foi correndo até o fogão e não tinha muitos temperos. E aí o que a minha mãe fez? Macarrão ali olhe. Quem já ouviu? Quem já ouviu falar assim? Macarrão ali olhe. Pois é, a minha mãe fez macarrão para mim. A minha mãe fez aquele macarrão com tanto carinho. Estava muito gostoso, irmão. Ô macarrão maravilhoso. Olha, se eu não me engano, acho que minha mãe nem comeu daquele macarrão. Eu arrebentei, comi tudo. Estava com muita fome. Muita fome. Eu quero dizer para você que tudo isso hoje é passado. São simplesmente lembranças. Hoje, quase toda a minha família são conhecedores do Evangelho. Meu pai está na presença de Deus, eu amo meu pai, somos amigos. Embora a minha correria não me deixa estar sempre falando com ele, mas de vez em quando eu procuro saber. E eu acredito que esse testemunho vai abençoar a vida de muita gente. Se Deus fez na minha vida, faz na sua também.
Se Deus operou na minha vida, opera na tua também. E eu quero fazer uma oração por você. Quero que este testemunho fique guardado em seu coração. Honre a tua mãe, honre o teu pai, honre enquanto você tem a sua mãe. A minha mãe morreu. Na verdade, ela está nos braços do Senhor. Morreu com 48 anos de idade. Partiu nova. Mas a minha alegria é saber que um dia eu vou me encontrar com a minha mãe. Vou dar um abraço bem forte, se assim permitir o meu Senhor. Então, depois desse testemunho, eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, eu quero te agradecer, meu Deus, por ter me dado a oportunidade de contar as maravilhas que o Senhor, ó Deus, hoje, ó Pai querido, está fazendo na minha vida, que foi me curar de tantas doenças, de tantos males. As maravilhas que o Senhor fez foi, ó Deus, me fazer entender que tudo aquilo que eu passei serve hoje de experiência para que eu possa, como nesse vídeo, ó Deus, estar instruindo vidas, instruindo pessoas, dizendo para elas que se teve jeito para mim, tem jeito para elas também. Se o Senhor foi comigo, será com elas também. Deus, que esse testemunho possa trazer, ó Deus, esperança, força, que este testemunho possa trazer, meu Deus, unção, ó Pai querido, que todos os que estejam ouvindo esta, ó Deus, esta oração neste momento, sejam, ó Deus, cheios de fé, que eles possam acreditar na Tua palavra, assim como eu acreditei, e assim como o Senhor, meu Deus, teve misericórdia, e viu, Senhor, meu Deus, que eu acreditava, e que eu acreditei, que perseverei até o fim, no que diz as Escrituras, e o Senhor me deu a oportunidade de provar do poder da Tua palavra, que assim também aqueles que me ouvem agora sejam, Senhor meu Deus, tomados pelo Teu poder e que sejam, Senhor, participantes, ó Deus, da Tua palavra, que eles possam provar, assim como eu provei, que a Tua palavra é verdadeira e que ela se cumpre em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Eu quero te agradecer pela vida da minha mãe, que hoje está em seus braços, mas o Senhor me deu, ainda que por pouco tempo, porque ela morreu, o Senhor a levou com 48 anos de idade, mas o Senhor me permitiu viver esse tempo com a minha mãe. E eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pela mulher guerreira que o Senhor colocou para cuidar de mim. Que Deus abençoe a vida de todas estas pessoas que estão me ouvindo agora. E que esse testemunho, Senhor, sirva para aumentar a fé de todos aqueles que estão o escutando agora. Eu quero, como ministro da palavra do meu Deus, declarar: seja abençoado. E que esta palavra, que esse testemunho sejam notórios, marcantes em seu coração. E eu tenho certeza que esse testemunho vai gerar outros testemunhos para a glória e honra do nome santo do nosso Deus. Que Deus te abençoe. E eu te agradeço por ter ficado comigo até agora. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.